RVTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titã. Você pode confiar. Olá, amigos da RVTV, voltamos ao vivo aqui dos nossos estúdios no Show Rural Copavel, em Cascavel, Paraná. 31ª edição desta feira, que vem se transformando num dos principais eventos do agronegócio da América Latina. Lembrando sempre a vocês que interajam com a gente pelo número 15981674195, que é o nosso WhatsApp. Mande sua notícia, manda seu comentário, manda sua crítica e mande também sugestões para a gente fazer cada vez mais um conteúdo direcionado para os seus interesses. Lembrando que não só essa entrevista que nós vamos iniciar agora, como todas as outras, só estão sendo possíveis graças ao nosso patrocinador, Banco do Brasil, o banco parceiro do agronegócio, do produtor rural também, né? E também a De Pascoal Titã, nessa dupla você pode confiar. E se só o WhatsApp não for suficiente para você, procure a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, que em todos esses lugares a gente tem o nosso canal lá, ativa sininho, compartilhe, mande comentário que nós estamos sempre de olho. Ao meu lado aqui, o seu Gilberto Sobczak, um descendente polonês, que ele é economista, mas ele é gerente comercial sempre ligado a vendas técnicas. E ele vem falar aqui diretamente para você, produtor rural, ou mesmo cooperativas, tradings, comercializantes, atravessadores do bom sentido do agronegócio, sobre uma tecnologia que ele representa, que faz a ventilação de silos e armazenagens de grão. E ele vai explicar de uma maneira muito técnica. Eu estava conversando com ele aqui antes da gente entrar no ar. Ele tem uma capacidade de explicar coisas complexas de uma maneira muito simples. Eu queria te agradecer a sua presença e queria que você explicasse para a gente esses detalhes técnicos e térmicos da armazenagem de grão. Ok. Obrigado também por nos receber aqui. Daniel, como estamos numa feira agrícola, então o assunto realmente é armazenagem. Esse equipamento é um equipamento natural e, em princípio, exaustor, e recebendo agora um adicional tecnológico que é luminária solar também. Resultado, na armazenagem de grãos nós temos silos metálicos e armazéns graneleiros. E esses ambientes, eles são providos de aeração elétrica, que são usadas por baixo desses ambientes armazenadores, e tem uns detectores de temperaturas internas na massa de grão, que são os pêndulos termométricos, né, que é chamado termometria. Isso são recursos que foram utilizados para controlar a temperatura e evitar perdas excessivas exatamente pela questão do sol. Só que existe uma preocupação, hoje já se preocupa com isso, e até tempos atrás ninguém percebia, que é com relação ao ar que fica entre a camada de grãos e a superfície metálica do telhado ou cobertura. Então esse bolsão de ar, ele acaba ficando quente e úmido durante o dia e o grão perdendo umidade e secando demais, por causa justamente da aeração que é feita embaixo, se fizer demais, claro. Ocorre que essa temperatura, ela vai chegar à noite, vai começar a esfriar durante a madrugada, porque não tem mais o efeito do sol. Sim. E nós vamos ter um choque térmico. E aí cria ponto de orvalho sobre a cobertura e começa a pingar em cima dos grãos e até escorrer nas paredes. É comum ter uma camada de produtos mofados em cima e até produtos grudados nas paredes internamente. Então, são dois caminhos de perda, então, né? Sim. Quando aquece demais, você perde muita umidade, consequentemente o grão está perdendo peso. Está perdendo peso. E você vende por peso o grão, né? Então, se ele está perdendo peso, você está perdendo dinheiro. Perdeu água, perdeu peso, perdeu dinheiro. E aí, esse excesso de calor que faz você perder o peso e perder dinheiro, à noite, com o resfriamento, vira água, cai sobre o grão e mofa ele, apodrece ele, germina ele, você tem um segundo prejuízo, né? Sim. Então, quer dizer, o equipamento vai atuar nessas duas fontes de perda. Certo. Então, é importante que se tiver algum produtor, algum trader, alguma cooperativa assistindo a gente, que é um equipamento que vai aumentar a sua rentabilidade. Sim. Diminuindo perdas, aumentamos os lucros. Exatamente. Com certeza. Então veja bem, Daniel,
essa água que vai pingar em cima do grão ou escorrer pelas paredes é a água que saiu do grão, não é a água da umidade relativa do ar. Então não se criou água ali, se tirou do grão e depois ele volta, mas o grão não reabsorve essa água, ele fica entre o grão, poeira e umidade e cria mofo, auxilia inclusive a proliferação de pragas, que piora mais ainda. Mas vamos lá, tendo esse processo, o ambiente armazenador, a aeração interna e a termometria dentro do grão é o que tinha sido feito até agora. Há alguns anos atrás já criamos esse equipamento, que é um exaustor natural, que ele vai instalado em cima da cobertura de silo ou na cobertura dos armazéns, certo? Quantidades de acordo com o tamanho de cada ambiente. E isso vai fazer a renovação constante de ar, porque ele é um exaustor eólico e funciona, por incrível que pareça, sem movimento nenhum. Porque ele é ao contrário de alguns sistemas que já se criou antigamente, que precisava girar o equipamento. Não, esses são 2 cilindros justapostos com venezianas invertidas e que cria uma corrente de ar dentro dele. Quanto mais vento, mais exaustão. Menos vento, menos exaustão. E mesmo que não tenha vento, sai a pressão. Então ele é eficiente 24 horas por dia. E ele retira esse calor que é da própria respiração do grão, do metabolismo do grão e da geração de calor pelas chapas. E no final do dia, terminando o sol, 3 a 4 horas depois não tem mais calor algum em cima. E o frio da madrugada não vai mais dar choque térmico. Ou seja, não perdemos mais umidade do grão, ou bem pouca, e não temos depois o retorno dessa umidade porque não tem mais o choque térmico. Então nós temos o caso, inclusive, que os pêndulos de termometria acusaram a temperatura diminuindo dentro da massa de grãos. Porque tiramos o calor com o nosso exaustor natural e o frio desceu. O frio é pesado, desce. Aí isso é sucessivo. Amanhece o dia, volta a aquecer, tiramos durante o dia o excesso e à noite tiramos o restante. A gente brinca até dizer que nós não deixamos o sol dormir lá dentro. Isso é bom, o calor. Isso é bom. Seu Gilberto, esse equipamento ele pode ser acoplado nos silos de qualquer... Por exemplo, se eu tenho um silo que já foi construído há 20, 30 anos, eu consigo colocar esse equipamento nele? Sem problema. Sem problema. Sem problema. Tá, e de norte a sul do Brasil ele é totalmente adaptável e eficiente? Já atuamos na América do Sul todinho. Ok. Seu Gilberto, eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui um benefício para os players do agronegócio, com uma solução teoricamente simples, mas que visa... Você me dá... Vamos lá. 2 segundos. Daniel, descobrimos recentemente, através de um engenheiro de segurança, que o nosso equipamento tem um benefício adicional que nós não tínhamos percebido. Que quando você tira o calor lá de dentro, estamos beneficiando o grão. E agora, na função luminária solar, ele está trazendo luz para cima dos grãos, evitando que saiam as pragas voadoras e crie uma teia por cima com ovos, e que as larvas depois acabam estragando o grão, e quem entende o assunto sabe o que é o prejuízo dos bichos. Mas na segurança, a higienização do silo, quando ele está vazio, fica totalmente iluminado lá dentro, não precisa usar lâmpadas artificiais. E num armazém graneleiro tem a passarela, onde tem a correia transportadora, para fazer manutenção. Lá é quente, escuro e tem poeira. E com o sistema de exaustão natural permanente, passou a ser iluminado, mais fresco e com pouca poeira. Ou seja, segurança do trabalhador aumentou bastante. Segurança do trabalhador e tudo combinando para trazer ainda mais rentabilidade para a atividade. É um benefício, né? Adicional, exatamente. Excelente. Eu queria te agradecer a sua presença. Obrigado também. Agradecer também aos nossos internautas por essa audiência e voltar a dizer, entre em contato com a gente para a gente poder fazer um conteúdo cada vez melhor para você. E agradecer também aos nossos patrocinadores, Banco do Brasil, o banco parceiro do produtor rural, e De Pascoal Titan. Nessa dupla você pode confiar. Muito obrigado, a gente volta a qualquer momento com mais entrevista e mais conteúdo. Vamos que vamos. RBTV apresenta Show Rural Copavel. Oferecimento Banco do Brasil, o banco do produtor rural. De Pascoal e Titan. Você pode confiar.